Enquanto o Gustavo ministrava, o Senhor falou comigo muito forte no meu coração sobre situações específicas, de coisas que os irmãos nem pensam que é dívida. E a multiplicação do Senhor vai vir de uma forma tão poderosa sobre a vida de vocês, sobre a nossa vida, que aquilo que está financiado vai ser quitado esse ano. No ano da multiplicação haverá quitação de casa, quitação de máquinas para aqueles que são empresários. Vocês vão viver o extraordinário do Senhor. Se você deseja isso, eu quero te convidar a ficar em pé agora no seu lugar, levantar as suas mãos e pedir para o Senhor. Crer como Jesus creu. Jesus creu em toda a provisão que vinha do céu. E nós agora, Senhor, levantamos as nossas mãos e declaramos: nós cremos, Senhor. E nós encheremos cada vasilha que o Senhor colocar, Senhor, na nossa vida. E essas vasilhas se encherão e multiplicarão. E nós teremos, Senhor, para dar. Nós viveremos o extraordinário. Haverá multiplicação de recursos de tal forma que não haverá nenhuma dívida, nenhum financiamento de carro, de casa, de máquinas. E o Senhor diz agora: existem empresários aqui que estão sofrendo processos trabalhistas. O Senhor diz para você: não fique com raiva daquele que te colocou um processo. Apenas creia, porque o Senhor vai fazer com que as coisas andem e você vai ter condição de honrar aquilo que tem sido pedido. O juiz vai falar o valor e você vai ter condição de pagar, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Se existe dívidas e você tem vivido com falta de paz, a paz que excede todo entendimento invade seu coração agora. E você tem condição de crer. Parece que 30 anos de financiamento é algo terrível, não acaba nunca mais. Você fica com medo de não dar conta de pagar a prestação dessa casa, que era um sonho. Como um sonho pode se transformar em um pesadelo, o Senhor diz para você: os sonhos dele vão ser realizados na sua vida, e você vai quitar essa casa muito antes do que você imagina, porque a multiplicação está sobre você. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Estou um pouquinho gripado. A minha voz vai estar meio estranha assim, mas vai dar tudo certo. Glória a Deus, irmãos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, reunidos, juntos, para falar a respeito da palavra do Senhor. É muito bom estar aqui nessa manhã e saber que o Senhor nos escolheu. E o Senhor nos ama e nós somos os filhos amados dele. E ele nos escolheu para estabelecer o reino dele nessa terra. E ele é um pai amoroso que nos dá toda a condição de realizar aquilo que precisamos fazer. O poder de Deus, ele é tão extraordinário que ele opera diretamente sobre as nossas fraquezas e dificuldades. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que Deus é esse? Que graça maravilhosa é essa? Quando nós olhamos para a pior parte de nós, o Senhor nos fala que ali ele vai fazer com que seja a nossa maior virtude. Porque o poder dele opera em nós. E esse poder, ele está dentro de nós. E nós precisamos entender então que existe dentro de nós uma grandeza muito maior do que qualquer coisa grande que exista nesse universo. A grandeza que existe em nós, ela nos torna pessoas diferentes. A grandeza do Senhor, quando habita em nós, ela nos torna pessoas extraordinárias. E nós precisamos andar sobre essa terra, nos movendo com essa fé, crendo que a grandeza do Senhor, ela foi colocada em nós. E não há nada que possa tirar essa grandeza, porque a grandeza que habita em nós é o Espírito Santo.
E através do Espírito Santo nós podemos fazer coisas maiores do que Jesus fez. O Gustavo ministrou sobre dízimos e ofertas aqui, falou sobre os feitos de Cristo, coisas extraordinárias, mas se nós olharmos nos evangelhos, quantas coisas poderosas e grandes o Senhor fez. Quantas coisas extraordinárias Jesus andou sobre essa terra, e a palavra diz que Jesus andava cheio de glória. E a glória do Pai refletia na vida dele, e ele andava fazendo milagres, curando enfermos, transformando a vida de pessoas. Sabe, a grandeza é algo que não é imposta para nós. A grandeza do Senhor ela é algo que nós precisamos desejar. Se nós não desejarmos essa grandeza, nós até temos ela dentro de nós, mas ela fica como se algo muito precioso, é como se você tivesse uma Ferrari e usasse ela como um fusquinha. Você não desfruta de tudo, de todo o potencial da eternidade que mora dentro de você. Nós precisamos entender isso e todos os dias da nossa vida catalisar essa grandeza que está dentro de nós. O que é catalisar? É você juntar tudo aquilo que você precisa para que cresça, para que avance. Quando as irmãs, quando faz um bolo e esquece de pôr o fermento, o que acontece? Fica pequenininho. Ué, mas não é um bolo? É um bolo, mas não tem o catalisador. O que é o catalisador? O fermento que vai fazer a massa crescer. Qual é o catalisador da sua grandeza? É a fé. É crer que você realmente tem a grandeza dentro de você e você vai viver segundo aquilo que você é, não segundo as circunstâncias que você está passando. Não segundo aquilo que as coisas estão mostrando para você. Muitas vezes nós nos movemos fora dessa grandeza porque nós não conseguimos enxergar nas situações naturais do nosso dia a dia, a nossa vida, as coisas que acontecem, como o Gustavo disse, as dívidas, às vezes as coisas estão nos sufocando e a grandeza fica lá, pequena. Quando nós então passamos a crer que essa grandeza é realidade dentro de nós, nós passamos a andar expressando grandeza. O Senhor te chamou para expressar grandeza, por onde quer que você for. E não é sobre uma grandeza que exalta o seu nome, mas é sobre uma grandeza que exalta o nome de Jesus Cristo, que é sobre todo nome, e nele há todo poder. Quando nós então nos voltamos para Jesus e dizemos: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor, e estão aqui as listas das minhas fraquezas, a grandeza vem, e o poder dele se aperfeiçoa em cada uma das suas fraquezas, e você tem a oportunidade de viver coisas grandes demais, coisas preciosas demais. Mas sabe, irmãos, essa responsabilidade, ela é individual. Não adianta eu ficar aqui falando para você que você tem uma grandeza, que existe algo poderoso dentro de você, e você não se mover no sentido de desfrutar dessa grandeza. Nós precisamos todos os dias da nossa vida decidir. Eu decido andar como um filho amado de Deus. Filho amado de Deus. Eu me relaciono com os meus filhos de uma forma muito especial, porque eles conhecem a graça. Eles entendem a graça do Senhor desde muito pequeno, muito pequeno. E aí ontem eu estava com o Augusto, ele falou: ó, pai, amanhã a mãe tem culto de mulheres, e o Guilherme tem célula, e vai ficar só eu e você. O que a gente vai fazer? Eu vim aqui para o prédio, lavei chão, colamos carpete no palco, ficamos o dia todo aqui. Eu saí daqui, era quase 4:30 da tarde. Estava cansado, só queria dormir um pouquinho. E eu falei: o que você quer fazer? Eu quero ir no cinema. E ele sabe que eu não vou no cinema, é muito difícil eu ir no cinema. Nem com a minha esposa. Ela tem que me pedir muito para ir no cinema e o filme tem que ser muito bom. E aí ele falou: pai, eu tenho certeza que a gente vai no cinema e você não vai dormir. Falei: aí já é demais. Ir no cinema, beleza, mas não dormir no cinema. E a gente foi assistir o filme do Mario, irmãos. Eu nunca nem gostei de videogame. Mas eu fiquei olhando aquela situação e a gente é espiritual e tudo a gente vai levar para o lado espiritual. Eu sentei do lado dele ali com um baldão de pipoca. E aí começamos a comer pipoca. Enquanto tem pipoca, o sono não vem, né? E assistindo o filme ali, o filme mais ou menos. E tudo bem, mas aquele momento ali com ele, pai,
Se tiver alguma coisa engraçada no filme, não dá essas risadas que você dá. Falei, rapaz, tá me dando bronca. Tem que levar no cinema e se comportar ainda. E aí, tudo bem, foi muito bom. E aí, no meio do trailer, a gente já estava no meio do balde de pipoca. Ele falou, pai, vamos comer devagar, porque senão não vai ter pipoca até o fim do filme. Me ensinando como vai no cinema. E aí, eu parei de comer pipoca, falei, deixa a pipoca para ele. Daqui a pouco, ele vem no meu copo de refrigerante, que fica na frente, assim, né? Falei, ué, filho, já acabou o seu? Já, pai, mas tem o seu? É nosso. Desfrutando daquele momento, sabe? O que eu estou dizendo para vocês? Nós temos um Pai. E nós podemos desfrutar de tudo. Nós podemos desfrutar do Senhor de uma forma íntima e especial. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele tem para nós as coisas simples, as coisas grandes, as coisas importantes. Mas sabe o que mais agrada o Senhor? É um relacionamento de pai e filho. É um relacionamento de poder fazer com o filho aquilo que o filho deseja. Eu não queria ir no cinema, eu estava cansado, eu queria ficar em casa, mas aquilo me trouxe um prazer tão grande de estar ali com meu filho e poder desfrutar daquele momento que estava fazendo bem para ele. Agora eu sou ruim, irmãos, eu sou mau, e eu posso fazer isso pelo meu filho, o que dirá o Senhor? O que o Senhor pode fazer por nós? O Senhor deseja te abençoar. Muitas vezes nós nos relacionamos com o Senhor de uma forma em que nós pensamos, eu não vou nem pedir para o Senhor para ir no cinema, porque eu sei que Ele não gosta. Mas sabe qual é a vontade do Pai? É agradar o Filho. Sabe por quê? Porque o Senhor nos ama. E Ele diz ao nosso respeito que nós somos o Filho amado, em quem Ele tem todo o prazer. Ainda que você peque, ainda que você erre, ainda que você escolha coisas que Ele não escolheria por você, Ele continua te amando. Ele continua desejando se relacionar com você. Nós precisamos então ter uma visão, para que a grandeza ela possa se fazer presente na nossa vida. Nós precisamos ter uma visão, nós precisamos construir em nós uma visão dessa grandeza. Nós precisamos parar de olhar para as coisas que faltam, para as coisas que poderiam ser diferentes, e olhar para verdadeiramente quem nós somos. Nós precisamos, dentro de nós, ter essa visão clara de que eu sou filho amado e de que eu sou grande e de que nada pode me deter, nada pode me parar. Eu sou filho do dono de tudo isso aqui. E por que eu vou ser privado de algo? Eu não posso ser privado de nada, irmãos, porque eu sou filho e eu sou filho amado e o meu Pai não deixa faltar nada. O meu Pai, Ele deseja, pelo contrário, Ele deseja me abençoar. Ele deseja que você peça tudo aquilo que você quer. O Senhor é um Deus muito bom. E Marcos 10:46 tem uma passagem que expressa muito isso. O desejo pelo impossível, muitas vezes, ele nos paralisa. Nós temos o desejo de viver coisas grandes, mas nós pensamos, poxa, eu já estou tanto tempo nessa vida, eu já estou tanto tempo vivendo dessa forma, que será que ainda tem como? Essa passagem ela é muito importante para que nós possamos entender qual é a visão do Senhor e para que a nossa visão seja aberta. Diz assim, foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, aleluia. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pode ir passando. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Só um momentinho aqui, nesse momento que ele lança a capa. Essa capa era a capa que dizia a respeito daquilo que ele era. Os cegos, eles andavam com uma capa para dizer, eu sou cego, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema. Então eu vivo debaixo desse problema. E esse problema me impede de ser normal como todas as outras pessoas.
Mas quando o cego ouve falar que Jesus estava passando, ele decide então se livrar dos problemas. Ele decide então se livrar da capa que o impedia de viver a vida abundante que Jesus podia dar para ele. Sabe, irmãos, não foi depois que Jesus falou com ele que ele decidiu então se livrar. Foi quando ele viu a oportunidade. Ele largou a capa de cego e falou: agora a minha vida vai ser transformada. O Senhor te convida hoje para dar um passo de fé e fazer como Bartimeu: lança fora aquilo que tem te impedido, e depois você vai ter com Jesus, e Ele vai fazer aquilo que você precisa. Pode passar para o próximo. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Até aí. O Senhor te pergunta hoje nessa manhã: o que queres que eu te faça? Nós sabemos que o Senhor conhecia o coração de Bartimeu, e Ele sabia o que Bartimeu queria. A atitude de jogar a capa de cego fora e chegar até Jesus, já era para Jesus uma resposta. Mas Jesus precisava ouvir da boca daquele homem: o que queres que eu te faça? Muitas vezes nós pensamos que o nosso relacionamento com o Senhor, ele é automático. E aí nós vivemos assim: Senhor, o Senhor sabe de tudo que eu preciso, não preciso falar para o Senhor. Eu não preciso me expor, não preciso abrir o livro da minha vida para que o Senhor entenda, para que o Senhor veja. Mas sabe, o Senhor quer te perguntar nessa manhã: o que queres que eu te faça? E quando você dizer para o Senhor, o milagre vai acontecer. Aquilo que era impossível para Bartimeu acontece. E aí depois fala no final que ele começa a seguir Jesus. Ele começa a seguir Jesus com uma visão nova. A partir do momento que você entrega as suas dificuldades, as suas debilidades, aquilo que tem te paralisado para o Senhor, você tem então condição de viver a vontade plena do Senhor. E aí você passa a seguir aquele que abriu os seus olhos. O Senhor quer te dar uma visão nova hoje, nessa manhã. O Senhor quer colocar sobre você a condição de enxergar a grandeza. Porque nós precisamos viver aquilo que agrada ao Senhor. O tema dessa palavra é o ministério que agrada ao Senhor. Nós precisamos entender a vontade do Senhor para nós. E quando nós temos os nossos olhos abertos, nós temos então condição de agradar ao Senhor. Jesus com certeza percebeu Bartimeu seguindo ele. E deve ter ficado muito feliz. Porque a partir do momento que ele teve os olhos abertos, ele podia: irmãos, imagina só você sendo cego e nunca ter visto nada. E de repente, os seus olhos se abrem. Há uma infinidade de coisas que as pessoas desejariam ver. Eu quero ver o mar, eu quero ver um rio, eu quero ver uma árvore, eu quero ver o céu, eu quero ver tantas coisas. Eu quero ouvir esse negócio que passava aqui, que fazia um barulho. O que era? Um cavalo. Aquilo é um cavalo. Bartimeu ignorou todas as coisas, e a palavra diz que ele seguiu Jesus. Ele seguiu aquele que abriu os olhos dele. Quando nós verdadeiramente entendemos qual o propósito da nossa vida, todas as outras coisas perdem o valor. Ainda que nós nunca tenhamos a oportunidade de ver coisas que as pessoas naturais desejam, ver Jesus é a única coisa que vai nos fazer ser completos. Ver Jesus, andar vendo Jesus todos os dias, seguindo os passos de Jesus, vai nos trazer para um lugar onde, de outra forma, nós jamais poderíamos viver. Amém? Nós precisamos, todos os dias, entender que existe algo para ser feito. O Senhor, Ele nos salvou e nos colocou na condição de filhos, para que a gente viva uma vida abundante, porém existe algo a ser feito. Existem mais pessoas para serem salvas. E o serviço que agrada ao Senhor, o ministério que agrada ao Senhor, ele não é sobre fazer coisas,
ele é sobre estabelecer o reino nessa terra ganhando almas. É sobre estabelecer o reino nessa terra contando sobre aquilo que você viveu, para que as pessoas possam entender quem é Jesus. Para que as pessoas possam entender o propósito eterno, porque o propósito eterno não é essa terra, definitivamente não é. Não é ter coisas aqui nesse tempo, ainda que o Senhor nos promete, nos dá condição e certeza de que nós comeremos o melhor dessa terra, nós viveremos bem. O propósito, ele é muito maior. Quando nós recebemos a eternidade dentro de nós, então passa a fazer todo sentido. Nós já vivemos aqui nessa terra como pessoas eternas. Irmão, você é eterno. Você pode olhar para o seu irmão aí do seu lado, olha para ele e diz para ele assim: você é eterno. Irmãos, eu não sei se você consegue entender a profundidade e a grandeza disso. Você está do lado de alguém que é eterno, você não morre, você não vai desaparecer, você não vai sumir, você já está com o seu final decretado pelo Senhor, você vai viver eternamente se relacionando com Ele. Eu não sei você, mas o meu coração, ele fica feliz demais, independente do que acontecer daqui para frente. A eternidade já é uma realidade, a eternidade já mora dentro de mim, eu já posso viver como alguém eterno aqui, agora. E como que eu desfruto disso? Crendo que eu fui salvo pela graça. E isso me basta para ser eterno, para ser alguém que me move nessa terra de glória em glória, de fé em fé, de milagre em milagre, vivendo todo o poder de Deus, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, irmãos, o reino de Deus, em Romanos 14, 18, 19, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. Esse é o ministério que agrada ao Senhor. O reino não é sobre comida, bebida ou coisas que você pode ter, mas é sobre, aleluia, justiça, paz e alegria no Espírito. É algo que passa, vai muito adiante de ter coisas, de viver uma vida regalada aqui nessa terra, comendo o que você deseja, morando num condomínio luxuoso. Vai muito além, não é comida, bebida e ter coisas. É justiça, paz e alegria no Espírito. Os 3 pilares de um ministério que agrada ao Senhor são justiça, paz e alegria. A justiça, ela não procede de obediência. Nós muitas vezes pensamos que para que nós possamos basear a nossa vida nesse primeiro pilar, é um tripé, né, do ministério que agrada ao Senhor, a gente precisa então ser justo, ser santo, se esforçar para que nós possamos então merecer essa justiça. Mas não existe nenhuma forma que você possa se esforçar para que o Senhor, Deus, te enxergue justo. A única forma que você pode alcançar essa justiça é através da fé. Nós somos justificados pela fé através do sacrifício de Jesus. Não há outra forma. Nós somos justificados pela fé. Jesus, ele morreu na cruz e nós então cremos nessa morte, que essa morte serve para que nós sejamos perdoados e reconciliados com Deus. Isso é suficiente para que a partir desse momento nós deixemos de ser pecadores e condenados para sermos justos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E quando Deus olha para nós agora, independente da forma que você está vivendo, independente do modo que você está naquele momento, Ele vê o sangue do Filho. E quando Ele vê o sangue do Filho, Ele te vê justo. Você pode repetir comigo assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Todos os dias da sua vida, meu irmão, você precisa lembrar disso. Independente da forma que você vai estar no momento, independente do erro que você cometeu, você é a justiça de Deus em Cristo. E nada pode mudar isso. Por quê? Porque você, a partir do momento que você crê, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de você. E agora você é alguém eterno. E a eternidade te dá condição de viver como justiça de Deus, através do sacrifício de Jesus. E é pela fé. Nós somos justificados pela fé. E nós éramos inimigos de Deus. Agora nós temos paz com Deus. O próximo pilar
é a paz. A paz é o resultado imediato da minha justificação. A partir do momento que eu recebo justificação, eu tenho condição de viver em paz. Porque a paz, ela não é sobre a circunstância. A paz, ela é sobre aquilo que você se torna a partir do momento que você recebe a justiça de Deus sobre a sua vida. A partir do momento que você recebe a justiça de Deus, o seu pecado que trazia falta de paz, agora ele não pode mais te condenar. Nós éramos inimigos de Deus e nós vivíamos então num lugar de julgamento, sim. Nós vivíamos condenados à morte eterna, porém agora nós somos justificados pelo sangue de Jesus, e justificado agora eu tenho paz com Deus, e quando eu tenho paz com Deus, eu tenho condição de viver e desfrutar da plena paz que o Senhor conquistou para mim na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é para que eu possa viver a vida de paz que a eternidade vive. Quando eu tenho clareza dessa grandeza que está dentro de mim, eu vivo em paz. Ainda que as circunstâncias elas sejam terríveis. Eu sei que as circunstâncias muitas vezes elas querem roubar a nossa paz. Mas em Romanos 5, do 1 ao 11, eu quero ler com os irmãos para ficar fixo na nossa mente a respeito do que o Senhor fala sobre isso. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Só alguém que tem eternidade dentro de você vai poder se gloriar na tribulação. Como é que se gloria na tribulação alguém que não tem esperança? Alguém que não tem a eternidade? Alguém que não tem a eternidade morando dentro de você, alguém que não sabe que é justificado pela fé, pelo sangue de Jesus, se desespera no meio da tribulação. Mas nós somos filhos amados do Senhor e nós nos gloriamos na tribulação. Por que, pastor, que eu vou me gloriar na tribulação? Tudo bem, eu sou salvo, eu sou justificado, mas para que a glória em tribulação? Vamos ver o que acontece aqui. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já conciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, que poderoso isso! Você precisa gravar isso no seu coração. Todas as vezes que você tiver uma dificuldade, você precisa lembrar: eu sou reconciliado pelo sacrifício de Jesus. E quando eu ainda era inimigo de Deus, mesmo assim Jesus morreu por mim para que eu fosse reconciliado. Quando eu fazia tudo errado, quando eu não desejava Cristo, quando eu virava as costas para Ele, eu era inimigo dEle. Ele decidiu entregar tudo por mim. Isso muda tudo na vida de alguém que crê dessa forma. Porque aí a tribulação, ela faz diferença mesmo. Porque a tribulação, ela vai formar Cristo em nós. A tribulação, ela vai produzir algumas experiências que nós não teríamos se tivesse tudo bem. Eu sempre falo aqui para vocês, o mar calmo ele não forma bom marinheiro. Porque o dia que o marinheiro que foi formado no mar calmo passar por uma tempestade e for para valer, ele está enrolado, ele não sabe o que faz. Então nós temos dificuldades para que nós possamos ser treinados nesse ministério.
Várias dificuldades que nós passamos na nossa vida, desde o nosso nascimento, eu tenho certeza que o Senhor já está nos conduzindo para um caminho de glória. Eu não quero aqui colocar uma crença errada em você e dizer para você que a enfermidade, que as catástrofes, que as coisas terríveis que acontecem são o Senhor que coloca na sua vida. Mas já que você passa por isso, já que as coisas caminharam na sua vida dessa forma, o Senhor, Ele transforma a maldição em glória. E onde abundou o pecado, superabunda a graça. Em condição então de viver coisas poderosas em Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, eu falo, poxa, Senhor, eu tive a oportunidade de viver a minha vida de uma forma totalmente diferente do que eu vivi. A minha vida, ela poderia ter sido muito mais tranquila no sentido de viver afastado do Senhor. Eu poderia ter vivido desde os meus 5 anos de idade todas as experiências que eu deixei de viver e teria muitas mais experiências poderosas com o Senhor. De repente eu estaria em outro nível já. Eu já teria condição de viver coisas muito maiores no Senhor. Agora com 44 anos quase, que eu completo agora em junho. Mas o Senhor, então, Ele me permitiu viver aquilo que eu desejei viver. Não foi Ele que sonhou com a minha vida dissoluta lá no mundo. Não foi Ele que mandou eu ir lá para aprender algumas coisas para passar para as pessoas aqui. Mas, irmãos, depois que o Senhor, Ele transforma a nossa vida, todas as nossas experiências, agora elas passam a fazer diferença na vida de pessoas que sofrem. Se você teve uma vida sofrida e pensa, Senhor, por quê? Sabe que o Senhor pode transformar toda a maldição em bênção. E hoje eu vivo, às vezes eu vejo pessoas com dificuldades no casamento, com dificuldade com vícios, aquilo que eu vivi, com dificuldades financeiras. E eu posso então falar com propriedade que Deus é um Deus bom e pode mudar situações. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, meu casamento está acabando. Eu falo, irmão, você nem tem problema. Não falo isso. Porque eu não vou medir os problemas dele pelos meus problemas. Mas eu penso, eu falo, Jesus, Senhor, abre os olhos desse meu irmão, a vida dele é perfeita. A vida dele é boa. Mas eu sei também que muitas vezes nós olhamos para nós e nós não vemos saída. Por quê? Porque essa questão da paz, ela vai ser sempre colocada em xeque. A falta de paz vem e nós precisamos tomar uma atitude. Por quê? Porque quando a paz, ela é roubada, nós precisamos parar. Quando existe falta de paz, nós precisamos parar para ver o que está acontecendo. Nós vivemos atarefados, envolvidos na correria do dia a dia. E a gente tem a tendência, como ser humano, de viver no automático. Você coloca lá uma terceira e deixa a vida rolar. Vai indo. E vão haver momentos na vida que o Senhor deseja que você pare, para refletir, para avançar, para ir mais profundo, para ir para o outro lado. O Senhor, Ele deseja governar a sua vida da maneira de maneira que o propósito eterno se cumpra. Então, para que o propósito eterno se cumpra, vão acontecer coisas que muitas vezes vão fazer você parar. E a Bíblia diz que a paz, ela é o árbitro do nosso coração. Então, o que é o árbitro? Você já virou a partida de futebol? Quando o juiz apita, para. Está rolando a partida, deu o apito inicial, apitou, começou, né? Aí começa a partida. Qualquer coisa que acontecer, uma falta, um escanteio, um lateral, o juiz tem que apitar. Se o juiz não apitar, o jogo continua rolando. Então o jogador, ele precisa ficar atento. Se ele não ouvir o apito e ele está ali perto de fazer o gol e chutar para dentro do gol, mesmo que todo mundo achou que foi falta ou que ele está impedido, ema, o juiz não apitou, é gol. Então, quando você ouve o apito, é o momento de parar. O árbitro do nosso coração é a paz. Está em paz? Vai e faz. Até rimou. Está sem paz? Para. Faltou paz? Para. É o momento de você, de repente, corrigir a rota. De repente, você mudar 180 graus a direção. Por quê? Porque o Senhor, como eu disse, nós já temos a eternidade dentro de nós. E o Senhor, Ele nos controla através do Espírito Santo.
Nós então precisamos nos mover nesse sentido, para que a paz do Senhor, ela possa nos guiar. E aí a gente pensa o quê? Que paz é ausência de problema. Paz é a ausência de dificuldade. Mas na verdade, existe uma forma que o Senhor nos esclarece o que é a paz. Em João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que ele fala para você, depois que ele fala que te dá a paz, para você não ficar com medo? Porque a paz que Jesus dá não é igual à paz do mundo. A paz do mundo é o quê? Dinheiro no bolso, férias no Caribe e todo mundo com saúde. Está tudo tranquilo, estou em paz. A paz do mundo é comer picanha. A paz no mundo é ter um carro zero e trocar ele a cada 2 anos no máximo. A paz no mundo é você olhar a sua conta bancária e estar lá, você não sabe nem o que faz com o dinheiro. A paz do mundo é essa. Mas a paz que Cristo dá, muitas vezes ela traz o quê? Turbulência para o nosso coração e temor. Por quê? Porque quando você tem falta de paz, o Senhor faz você parar, olhar e seguir a direção que Ele deseja. O árbitro do seu coração vai sempre levar você para viver a vontade do Senhor. A paz verdadeira é a paz que Jesus Cristo deixou para nós. Depois eu vou falar sobre isso, mas no versículo 26, na verdade Jesus está dizendo para os discípulos, né, como que ia viver a partir do momento que ele fosse preparar o lugar. Então ele está falando, eu vou deixar o Espírito, e o Espírito, vocês estando cheios do Espírito, então vocês vão ter condição de andar em paz. Então o tripé para que você cumpra o propósito do Senhor, agradando ao Senhor, ele sempre vai precisar existir alegria no Espírito. Sempre vai precisar existir uma comunhão com o Espírito Santo para que você possa viver completo. Não existe outra forma, irmãos. Todas as vezes, todas as palavras que eu ministrar aqui para você, vai terminar em: eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito. Tenho um problema na minha família, no meu casamento? Se eu me encher do Espírito, eu resolvo. Estou com problema financeiro? Eu me encho do Espírito e esse problema é resolvido. Eu estou com qualquer tipo de problema. O Espírito Santo é suficiente. Se o seu problema é dinheiro, não é um empréstimo que vai resolver o seu problema. É ser guiado pelo Espírito. É ser guiado pelo Espírito, e o Senhor vai te levar a um lugar onde você vai desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? A paz, então, ela é uma direção espiritual. Aí nós podemos dizer, não, pastor, mas esse negócio de coração, não se turbe o vosso coração. A palavra não diz que o coração do homem é enganoso? Lá em Jeremias 17, 9 diz assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Lá em Jeremias a gente ouve isso, e aí a gente tende sempre a ir pelo caminho mais difícil. Eu não sei por que a gente faz isso. Senhor, está vendo só? Eu estou com medo. Tudo bem, agora eu tive a falta de paz e o meu coração está... Mas será que não é esse coração aqui de Jeremias 17? Não é enganoso? Será que eu não estou sendo enganado pelos meus sentimentos? Será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu viva? E a gente muitas vezes perde tempo, irmãos. Perde muito tempo. Eu vivi algo essa semana, não vou expor o problema, mas eu vivi algo que foi muito importante e interessante para mim e acrescentou muito a minha fé. Me ligaram falando sobre um problema terrível e eu falei, meu Deus, como que resolve isso? Não consigo, não sei o que eu faço. E aí já fui logo querendo falar com a pessoa, e o Espírito Santo me constrangeu, falou, não vai falar com ninguém agora. Falei, Senhor, mas eu não posso deixar essa situação acontecer, como que isso vai ser terrível, isso não é da sua vontade, eu tenho certeza. E aí eu lembrei de Jesus falando, Pai, te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. E eu falei, eu vou orar. E eu mandei uma mensagem para essa pessoa e falei, irmão, eu quero só que você faça uma coisa.
ouça a voz do Espírito. Se coloque diante do Senhor para que você viva no centro da vontade dEle. Eu não quero que você exponha seu problema para mim, a sua vida, a sua dificuldade, mas eu vou orar por você e o Senhor vai falar com você e essa situação vai ser resolvida. Eu já me preparei para uma batalha grande. Eu falei, meu Deus, como vai ser isso? Como que a gente vai fazer? Quantas horas de aconselhamento? Quantas coisas a gente vai ter que passar até que essa situação seja resolvida? E fiquei, acho que isso foi na terça-feira, na quarta, fiquei o resto do dia, de madrugada eu acordei pensando nisso. De manhã eu fiquei, e eu queria ir fazer alguma coisa. Eu falava, eu não estou sendo pastor. Eu não estou sendo pastor dessa situação, porque a minha ovelha está precisando de mim, eu não consigo ir lá. E o Espírito Santo falava comigo, fica em paz, eu estou cuidando. Falei, meu Deus, e aí o dia estava acabando já, a tardezinha, eu recebi uma mensagem. Eu nunca vi o Senhor agir tão rápido numa situação e mudar completamente o cenário. Essa pessoa me ligou e falou, pastor, resolvemos o problema. Não existe mais problema. Eu falei, ué. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele nos direciona sempre a andar em espírito e ouvir a voz dEle. Talvez se eu tivesse ido lá e falado as minhas concepções naturais, eu era estragado tudo e acabado com tudo. Mas eu orei e pedi para o Senhor sabedoria, e o Senhor falou, fica aqui no seu lugar e clama por essa família, clama por esse problema e essa dificuldade. E o Senhor mudou assim. Nem existe problema mais. Não existe nada para se resolver, não existe nada. Só vamos viver. Só vamos viver a vida abundante que o Senhor conquistou para nós. E eu fiquei feliz demais, eu falei, meu Deus, assim é facinho ser pastor. É facinho demais ser pastor. Por quê? Porque o Espírito Santo faz tudo por nós. O Senhor realiza tudo que a gente precisa. Talvez se eu fosse lá, eu ia ter que colocar tudo a perder mesmo. Eu não sabia resolver esse problema. Eu fiquei desesperado. E o Senhor fez no meu lugar. E ainda eu levei um bônus ainda. Falou, pastor, como é bom ter você como pastor na minha vida. Falei, ô filho, não fiz nada. Foi só o Espírito Santo que conduziu toda essa situação. E colocou paz. Colocou paz. A gente precisa viver em paz, irmãos. Paz como, pastor? Paz com Deus. Eu estou em paz com Deus, não existe nada que eu fiz de errado para merecer algo terrível sobre a minha vida. Eu tenho paz com Deus e a enfermidade ela vai embora no momento que ela tiver que ir. A falta de dinheiro ela vai acabar, as dívidas serão pagas. Por quê? Porque eu tenho paz com Deus. Porque eu vivo em paz e o Deus de paz ele já esmagou Satanás debaixo dos meus pés. Nós temos, né, os inimigos que tentam nos derrubar. O inimigo que a gente precisa lutar não é contra o irmão, aí o seu irmão aí do seu lado não é seu inimigo, a sua esposa não é sua inimiga, seu marido não é seu inimigo. Às vezes eu falo para minha esposa, falo, meu amor, você não sabe o tanto que eu te quero bem, porque se você estiver bem eu estou melhor ainda. Um homem sábio descobre isso rápido. Eu falo para meus filhos, falo, filho, se vocês fizerem aquilo que a sua mãe precisa que você faça, a vida vai ficar muito mais tranquila. É rápido. Faz e seja feliz. E vive em paz. Agora, se a gente começar a andar por caminhos tortuosos aqui dentro dessa casa, vai dar ruim. Vai sofrer todo mundo. Lavar um prato não tem problema nenhum. Lava o prato e seja feliz. É assim, né? Eu tenho essa dificuldade, mas o Espírito Santo ele me pegou nisso aí. Há um tempo atrás, eu ficava bravo com esse negócio. Falava, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, acordei 4:30 da manhã, eu tenho que chegar em casa e ainda lavar a louça. Não é justo. Não é justo. O Espírito Santo falou comigo, não é justo você viver sem paz, meu filho. 10 minutos, olha o tamanho dos seus braços, 10 minutos você acaba com esse problema. É mesmo, né, senhor? Como eu sou besta. Fico aqui sofrendo por causa de meia dúzia de prato ou uma panela. Acabou, irmão, o problema. E sabe o que acontece? Aí você ganha um bônus. Porque ela fica feliz da vida e você ganha um cheiro ainda, ué. Seja sábio, homem de Deus. Um prato não pode acabar com a paz da sua casa. Sabe, a gente paralisa. Eu estou falando isso algo bem pequeno. A gente paralisa em problemas que
Irmãos, o Senhor é porque a gente não entendeu a grandeza. A gente não entendeu a grandeza do Senhor quando a gente para em problemas pequenos. E o Senhor, Ele tem para nós coisas muito mais excelentes. E assim, quando a gente paralisa, a gente precisa perguntar para o Espírito Santo: Senhor, então o que eu faço agora? E Ele vai te direcionar, nem que seja para lavar os pratos. O pastor Wilson me ensinou, ele falou: lá em casa quem lava vasilha sou eu. Ele fala vasilha. Quem lava vasilha sou eu. A Zanilda não lava vasilha. Você olha para a cara dele, você acha que ele tem cara de alguém que lava vasilha? Tem não, mas ele lava. Ué, por quê? Porque ele quer paz, irmãos. Não é porque ele está se gabando porque lava vasilha, não. É porque ele quer paz, ele quer viver em paz. Ele quer desfrutar da esposa dele. Ele falou: eu gosto de desfrutar da minha esposa. Ele falou uma vez lá que ela tem um problema na coluna. E aí ele vai no shopping, escolhe a roupa que ele gostaria que ela usasse. Aí depois ele deixa ela sentadinha lá. E depois ele leva ela lá e ela vê se gosta. Se gostar, compra. Falei: rapaz, vou chegar nesse nível aí. E aí, irmãos, esse coração enganoso, ele muitas vezes, a gente quer acreditar que realmente o nosso coração é enganoso. Mas hoje eu quero tirar isso do seu coração de uma vez por todas. Porque lá em Ezequiel, já apontando para o novo nascimento, Ezequiel fala algo que muda toda a história. Porque o coração do homem enganoso é o coração daquele homem que não tem a eternidade morando dentro dele. O coração enganoso é do homem que ainda não se move segundo a vontade do Espírito. Porque olha só a promessa que o Senhor nos faz lá em Ezequiel 11:19. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Quando você recebe o Espírito dentro de você, o seu coração duro e enganoso se torna agora um coração maleável diante do Senhor. E aí você tem condição de viver tudo aquilo que é vontade de Deus. Em Colossenses 3,15 está o texto onde diz sobre a paz, que é: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agraciados. A paz é o árbitro do nosso coração. Então viver em paz precisa ser o estilo de vida daquele que serve o Senhor. Quando eu perco a paz, eu paro, percebo no Espírito o que precisa acontecer para que eu vá para o próximo nível, e aí eu passo. Eu conversando depois, que resolveu essa situação, eu conversei com os irmãos e falei para eles assim: ó, irmãos, eu quero te falar uma coisa. Essa situação vai acontecer de novo. É inevitável. Vai acontecer de novo. Porém, vocês já não vão estar no nível de que não dá mais certo, de que eu desisto de tudo. Vocês vão estar em outro nível, e vocês vão enxergar essa situação de uma outra forma, e vão passar por ela sem o mesmo impacto. Então, é de glória em glória, é uma crescente, é como se você estivesse subindo uma montanha. E essa montanha, ela passa várias vezes, e a sua visão, ela enxerga várias vezes o mesmo lugar, só que em níveis diferentes. Em níveis que você agora tem condição de dar respostas diferentes. E a nossa vida, isso é prosperidade. Prosperidade não é ter dinheiro, não. Prosperidade é você estar um dia após o outro, mas vivendo uma vida mais excelente. Vivendo segundo a vontade do Senhor. Isso é prosperidade. É você andar no caminho de glória em glória, em outros níveis, em cada vez que o problema se repetir, você responder de uma forma mais madura. De uma forma em que você demonstre para o Senhor que você está pronto para viver coisas maiores. Você só vai passar de nível quando a sua resposta for suficiente para você chegar no próximo. Enquanto você não responder, você vai ficar rodando naquele mesmo nível e isso vira um ciclo vicioso. Ciclo vicioso é ruim demais, não é a vontade de Deus para a sua vida. Ah, de novo esse problema. De novo essa pia cheia de louça. Como diz o poeta, e o banheiro parece... E é isso, fica lá rodando, a sua vida passa, você não desfruta, e a vida acaba, irmãos. A vida
Eu já estou com 44 anos praticamente. Meu irmão fez 46 essa semana, e ano passado eu brinquei com ele. Falei, mano, já acabou o primeiro tempo, hein? 45. Eu falei, o seu está chegando. Passa muito rápido. Eu fui no médico esses dias e ele falou, até os 40 é subida da montanha. Agora é descida da ladeira. Você escolhe o jeito que você vai descer. Se você vai descer assim ou se vai descer assim. Então você tem que se alimentar melhor, viver uma vida mais saudável, para que você possa amenizar essa descida aí, senão é ladeira abaixo. Falei, rapaz, é que é verdade? Subir a montanha nos 40 anos, e o máximo que a gente vive hoje em dia aí, aos 96, né, Marisa? A gente viu o Oscar Schmidt, faleceu, acho que foi ontem ou foi anteontem? Anteontem. Homem novo, esportista, 68 anos. O cara praticou esporte a vida inteira. Um homem de 2 metros, ele lá vai fumaça gigante. Morrer com 68 anos, irmãos. Não, a vida dele foi interrompida. Não era para viver só isso. E ele era engraçadão, né? Legal, assim, eu vi as entrevistas dele. Cara de bem com a vida. Mas não é possível viver só 68 anos. A gente tem muita vida pela frente. E a gente precisa desfrutar de cada momento. E o Senhor, Ele tem prazer na vida do santo. Paulo, ele fala, né, que melhor era estar com o Senhor. Mas eu sei que tem coisa para fazer aqui. E viver o que eu faço aqui é poderoso demais. Viver transportando gente do império das trevas para o reino da luz é algo que precisa fazer você ficar muito feliz e viver essa vida intensamente. Independente do que você seja. Independente de se, igual o Ivan, você abastece os aviões para eles irem voar lá longe. Ou se, como eu arrumo máquina, ou se... Seja qual for a sua profissão. Você está aqui para transportar gente do império das trevas para o reino da luz. Eu fui, essa semana, o médico me liberou para o trabalho. E aí eu fui lá na empresa. Mas não fica triste não, que ainda tem um mês de férias. Eu só volto em maio. Eu fui lá no dia 17, agora sexta-feira. E eu revi meus amigos. E sabe o que eles falaram para mim? Eu dei risada. Falou, pastor do céu, você precisa vir ungir aqui que o negócio está feio. Está uma brigaiada aqui, está sumindo até ferramenta. Eu falei, oh meu Deus do céu, eu fico 5 meses fora, vira essa bagunça. E eles dando risada, pastor, precisa ungir aqui que o negócio está feio. E assim, depois eu fui embora, eu fui dando risada. Né? Eu falei, poxa Senhor, eu vou voltar para a empresa e eu volto num status totalmente diferente do que quando eu saí. Porque assim, eu trabalho lá faz 14 anos. E eu sempre falei de Jesus, eu sempre vivi ali o Evangelho. Mas o Senhor, nesse tempo que eu fiquei fora, o Senhor falou comigo, falou, você não saiu dessa empresa ainda porque tem coisa para fazer lá. E você sabe o que é. E, irmãos, eu já coloquei no meu coração que eu não sei como vai ser, mas eu vou falar de Jesus a tempo fora de tempo. Tempo fora de tempo, diferente, uma outra postura. Um outro posicionamento. Porque eu sei que o tempo lá é um tempo determinado pelo Senhor para alcançar as vidas que precisam ser alcançadas. E depois disso eu vou viver tempo integral na obra. Então eu preciso fazer o que é da minha parte. Falar de Jesus. Se você está com algum problema, alguma dificuldade no seu trabalho, você não vê a hora de sair de lá, fala de Jesus. Leva as pessoas a se converter e aí você vai ser promovido. Vai para outro lugar, vai para outra empresa, vai viver... Não vai ganhar na loteria não, que não é para jogar. Mas o Senhor vai te levar para outro nível, para você viver a vida abundante que Ele tem para você. Sabe, irmãos, é simples. A vida com o Senhor, ela é muito simplificada. A eternidade está dentro de nós, a gente precisa transmitir a eternidade, as pessoas são salvas. A partir do momento que a pessoa é salva, você muda até de casa. O vizinho da esquerda, da direita, de frente, de trás já foi salvo? Está na hora de ir para o condomínio agora. Quem quer ir para o condomínio? Fala de Jesus na vizinhança. E o Senhor vai te levar para outro lugar. Se você está ali ainda é porque tem obra para fazer.
Se você está no lugar que você foi colocado pelo Senhor ainda, é porque tem gente para ser salva. E se você for colocado em outro lugar, o propósito precisa continuar o mesmo. Esse é o ministério que agrada ao Senhor e é aprovado pelos homens. Esse é o ministério. O ministério que agrada ao Senhor e é aprovado pelos homens é: aquele rapaz, ele vive cheio de paz e ele transmite paz e ele fala de Jesus de uma forma que muda a vida das pessoas. Esse é o ministério para o qual nós fomos chamados, amém? No Antigo Testamento, o sacerdote, ele usava 2 pedras no peitoral, o Urim e o Tumim. O Urim indica luz e o Tumim perfeição. Então, o que acontecia nessas pedras? Eu não sei como que funcionava ali, mas acho que ela acendia na hora que Deus queria falar com ele. Brilhava igual o Homem de Ferro, né? Falava, ó, tem coisa para falar. Vai lá no Santo dos Santos que eu preciso conversar com você. E ali ele se movia, né? Através desse símbolo. Mas hoje, irmãos, nós não precisamos mais de nenhum símbolo, porque nós temos dentro do nosso coração o Espírito Santo habitando. O Espírito Santo de Deus é o árbitro do nosso coração. A paz, ele tem um nome. A paz é Jesus. A paz é Cristo em nós. Quando você tem certeza de que você tem Cristo habitando dentro de você, você se move em paz. Você vai viver a vida abundante que o Senhor sonhou para você, sem medo de errar. Sabe quando você domina uma coisa e você fala, não, isso aqui é igual a PUC fazendo comida, não tem como errar o tempero. Faz todo dia, faz muito bem, faz muito bom e não erra. É isso aqui. O David às vezes até tenta atrapalhar, mas ela não erra. Deixa que eu faço hoje. Não, meu amor, deixa que essa parte aqui é comigo. Ele faz também, né? Então, assim, às vezes a gente pensa, não, isso aqui eu domino. Isso aqui está tranquilo. O Senhor tem para você viver essa vida. Isso aqui está tranquilo. Mas, pastor, a vida está de ponta cabeça, está bagunçada. Não, eu tenho uma paz aqui. É igual Jesus no barco, dormindo. Os discípulos vão morrer. Você acha que aqueles homens não conheciam mar? Eles não sabiam que eles iam morrer mesmo. Eles sabiam, irmãos. Eles sabiam que não dava. Sabia que não dava para passar. Sabia que a onda ia virar o barco, ia quebrar o barco no meio. Eles tinham certeza disso. E Jesus estava onde? Dormindo. Por isso que eles chegam lá diante de Jesus e falam, o senhor não se importa que a gente morra? Vai morrer dormindo? Acorda aí, você está vendo negócio lá fora? O mar é um negócio bravo assim, né? O mar, a gente não consegue lutar contra ele. Contra a força das ondas. Né, Dodô? Lá na Sununga não tem como não. Tem uma praia lá em Ubatuba que chama Praia da Sununga. A onda quebra no rasinho aqui, desse tamanho assim. E aí eu fui com o Douglas lá e meus meninos entrando no mar lá naquela onda lá. O Dodô falou, pastor, como é que pode esse negócio aí? Eu falei, não, deixa eles. Não, mas vai morrer tudo. Falei, não, aqui eles ainda se viram. E assim, por quê? Porque conhece, sabe, né? Desde pequenininho brinca lá. Mas às vezes vai chegar um momento em que a gente desvia o nosso olhar e perde a paz. Mas nós precisamos olhar onde está Jesus. Jesus está no barco. Jesus está tão tranquilo no barco que ele está dormindo. Fique em paz, irmãos, vai dar tudo certo. Se ele precisar acordar para acalmar o vento e acalmar a tempestade e calar o vento, ele vai fazer. Mas também se ele não precisar levantar e você levantar as suas mãos e falar, vento, cala-te, vai calar. Por quê? Porque a eternidade está dentro de você. Você pode governar. O governo está sobre a sua vida. A autoridade está no nome de Jesus. E você carrega esse nome dentro de você. Então quando você chega diante de um problema, você precisa chegar como você realmente é. Como que eu sou? Eu sou o eterno. Eu tenho a eternidade dentro de mim. Eu sou Cristo. É até meio estranho você falar isso, né? Cristo chegou, irmãos. Quando você chega, Cristo chegou. A paz chegou. As dificuldades têm que parar. O vento vai cessar. As ondas vão parar. Não vai ter mar revolto quando chega um filho de Deus. Por quê? Porque quando você chega, você não chega sozinho. Você chega com a eternidade. Cristo chega junto com você. E as coisas precisam mudar.
É por isso que você vai ser requisitado por pessoas. Vem aqui, por favor. Eu preciso que você venha, porque você vai ser aquele que vai chegar. E quando você chegar, a paz chega com você. Jesus falava, né? Quando você chegar, saúda com a paz. Chega e fala shalom. A paz sobre todas as áreas. Sobre a financeira, sobre os relacionamentos, sobre as enfermidades. A shalom de Deus chega quando você chega. Por quê? Porque você chega com Cristo. Você é um representante legal de Jesus. É como se você tivesse uma farda. Quando você chega com a sua farda, a autoridade que está sobre você é revelada no lugar e no momento. E as coisas precisam mudar. Você é usado pelo Senhor para mudar ambientes. Pastor, mas por que isso não acontece ainda? Porque você ainda tem medo de exercer a autoridade. Você ainda não entendeu sobre a grandeza que existe dentro de você. E como que eu faço para que essa grandeza então possa... Eu preciso falar para você. No versículo 26, o que é que o Senhor fala que é a paz que Ele dá, que o mundo que é diferente da do mundo? É o Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. É sobre isso. A paz é o Espírito Santo em nós. Cristo em nós, é a esperança da glória. Isso é o texto mais maravilhoso que nós podemos entender com a nossa mente humana. Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe o que é glória? Vai dar tudo certo. Não precisa se desesperar. A glória vai vir. A glória vai se manifestar. Semana passada eu falei sobre o rio. Nós precisamos entender que quanto mais profundo nós estamos nesse rio, mais seguros nós estamos. Quando você vai na praia, você fala para o seu filho, não vai fundo não. Água no umbigo, sinal de perigo. Mas com as coisas de Deus é diferente. Quanto mais profundo, mais seguro. Mais profundo, mais seguro. Por quê? Porque aí não é você que controla mais, irmãos. Quanto mais profundo nas coisas do Senhor, quanto mais você se enche do Espírito, quanto mais fundo você entra nesse rio, mais graça tem para você, mais favor tem para você, mais glória você vai expressar. E as coisas vão mudar, as situações, as coisas que têm implicado a sua vida e têm te trazido falta de paz, elas vão cessar. Porque alguém cheio do Espírito é alguém cheio de paz. Quanto mais você se enche do Espírito, mais paz você tem. Pastor, mas e aí? Como que eu faço para me encher do Espírito? Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso saber que existe uma palavra. Pode subir, David. Uma palavra a respeito daquilo que eu sou. Quem eu sou? Eu sou filho amado do Senhor, em que Ele tem todo prazer. Então eu tenho condição de viver em paz. Eu tenho todo o recurso, eu tenho toda a saúde, eu tenho toda a condição de me relacionar de forma poderosa. Quem me garante isso? A palavra. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Que habite em nós ricamente a palavra do Senhor. A palavra de Cristo habitando em nós ricamente, nós vamos ter condição de viver tudo isso aqui que a gente ouviu nessa manhã. Porque quando eu ouço a palavra, então eu tenho condição de crer na palavra. E quando eu creio na palavra, eu me movo no sentido daquilo que eu tenho fé. E a fé, ela me faz desfrutar da paz que excede todo o entendimento. O Senhor, Ele tem uma paz diferente para nós nessa manhã. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu percebo no meu coração que tem irmãos aqui que está entendendo demais, e aí esse entendimento demais tem tirado sua paz. Você tem parado para ficar analisando as situações e circunstâncias, e o Senhor quer te levar para um lugar de paz e descanso hoje, nessa manhã. Ele quer te levar para entrar no rio e ir mais profundo, e viver segundo aquilo que Ele sonhou para você. Está difícil,
as coisas estão cada vez, parece que as ondas crescem mais, e que você não vai dar conta, e que está chegando o momento em que você vai jogar a toalha e vai desistir de tudo. Mas existe uma palavra. Existe uma palavra. A minha paz vos dou, e não te dou como o mundo dá. O mundo dá coisas para que as pessoas possam ter paz, mas Jesus, Ele dá o Espírito Santo para que você possa viver cheio. E quando você se torna alguém cheio do Espírito, a paz é algo que não tem como não existir dentro de você. Todos os dias, você lendo a palavra, conhecendo a palavra, guardando ela no seu coração e se enchendo do Espírito, eu tenho certeza que você vai viver em paz. A paz é algo que a humanidade busca desde o início. Nós estamos vivendo, rumores de guerra, guerras acontecendo. Quantos anos já a Rússia está em guerra com a Ucrânia? Uma guerra ferrenha, que tem matado muita gente. Irmãos, eu fico imaginando isso. Eu estava assistindo esses dias um noticiário e lá em Israel o pessoal numa piscina de onda, surfando, caiu um míssil dentro da piscina de onda. Aí no fundo da piscina lá um negócio daquele, eu falei, imagina viver desse jeito. Você viver pensando que daqui a pouco pode cair um míssil em cima da sua casa. O Senhor não nos criou para viver com falta de paz. Às vezes em outra proporção muito menor, mas trazendo um transtorno igual, nós temos vivido falta de paz. Por conta das nossas guerras interiores, por conta das nossas feridas e das dificuldades que nós temos em acreditar que realmente a eternidade está dentro de nós. Nós temos vivido aquém daquilo que o Senhor sonhou para nós. Mas o Espírito quer que você saia hoje daqui de uma forma diferente. O Senhor quer marcar o seu coração de uma forma especial nessa manhã. Se você deseja isso, eu quero que você fique em pé no seu lugar. Vamos louvar ao Senhor. E a paz que excede todo entendimento vai se tornar realidade. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Levante suas mãos E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sabe, irmãos, muitas vezes nós perdemos a paz porque nós nos sentimos sozinhos. Nós perdemos a paz porque nós não temos alguém para nos ajudar e nós olhamos para o lado e não vemos saída. Mas sabe, se abra para se relacionar com pessoas cheias do Espírito. Por isso que nós somos igreja.
A igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de paz, a igreja é um lugar de relacionamento, e esses relacionamentos têm poder. O poder de Deus, ele se manifesta no nosso meio. Na reunião dos santos, a liberação de poder. E quando nós entendemos isso, nós vamos buscar conselho de pessoas maduras, de pessoas que são cheias do Espírito, e na multidão de conselhos, a sabedoria. E o Senhor vai mudar a sua história a partir do momento que você se abrir para esses relacionamentos. O Senhor não quer que você abra a sua intimidade, exponha a sua vida, mas o Senhor deseja que você se relacione com irmãos cheios de Deus. E você também seja essa pessoa cheia de Deus, que ajude o outro a chegar em outro nível. O Senhor tem para nós um novo tempo. A multiplicação virá quando nós entendermos que entre nós andarmos falando a respeito da palavra de Deus e liberando o Espírito. Não haverá ninguém que vai ficar para trás. Todos nós vamos avançar. Ninguém vai ficar, ninguém vai se perder. Nenhuma família vai deixar de desfrutar. Os filhos são a família do Senhor, e nós viveremos toda a vontade dele juntos, como igreja, como irmãos e cheios do Espírito. Nós viveremos o poder manifesto do Senhor. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Andar sozinho é perigoso. Ande cercado de pessoas de fé, e você será alguém poderoso em Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer, Aleluia! E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A glória se encha do Espírito, se encha do Espírito nessa manhã. E o poder ao Rei Jesus. A glória é toda sua, Pai. Louvor ao Rei Jesus. Declare! E a honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor e ao Rei Jesus, e a honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, e te exaltamos, e te exaltamos.
e te exaltamos. Ó Senhor, te exaltamos e te exaltamos e te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te adoramos, nós engrandecemos o teu nome, nós entregamos tudo ao Senhor, tudo é teu, as nossas vidas, Senhor. A tua palavra diz para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, então nós entregamos diante do Senhor nessa manhã toda a ansiedade. Nós entregamos toda a ansiedade diante do Senhor e declaramos: nós não somos ansiosos, nós somos filhos amados e vamos avançar, crendo em dias poderosos e melhores. A glória virá, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Oh, aplauda Ele nessa manhã. Nós te exaltamos, porque a glória virá. A glória virá. Oh, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. mais uma vez, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. exalte a Ele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vá em paz. Tenha uma semana